Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de história e na videoaula de hoje nós vamos tratar dos povos incas, ou seja, quem foram os incas? Essa é a pergunta do vídeo e você vai me responder quando a gente terminar esse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os incas eles viveram aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. E por conta disso, a gente pode dizer que os incas, assim como os astecas e os povos indígenas do Brasil, constituíram os povos originários do continente americano. Ou seja, justamente porque são povos que estavam aqui antes da chegada dos europeus, ou seja, antes do início do processo de conquista e colonização, e são originários porque eles são povos que vêm, São povos que são herdeiros dos povos que estão aqui desde a origem dessa região. Beleza? Então, primeira coisa para a gente entender. Segunda coisa, nesse vídeo eu vou falar especificamente dos aspectos políticos e econômicos. É claro que falando sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de sociedade, de cultura, mas sobre isso a gente vai falar especificamente no vídeo 2 dos incas, ok? Então, só para vocês entenderem. E aí, entrando, pra gente entender de fato quem foram os incas, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: aonde esse povo, construiu o seu império? Olha, tem duas dicas aí. Então, primeira coisa, aonde que eles viveram, Qual foi a localização que eles habitaram? Os incas, eles ocuparam a região que a gente chama da Cordilheira dos Andes, tá? Aparecendo aqui, ó, Cordilheira dos Andes. E por conta da sua característica imperial, os incas ocuparam uma região muito extensa da parte da América do Sul, ou seja, eles foram vizinhos dos povos indígenas do Brasil, se é que a gente pode usar esse termo vizinhos, Mas os incas ocuparam aqui na região da América do Sul países que a gente entende hoje, onde estão mais ou menos os países que a gente entende como o Peru, o Chile, Bolívia, parte do território colombiano, quase chegando até a Argentina, um pouquinho da Argentina. Mas, ou seja, eles construíram um império muito extenso. E a que se deve isso? Justamente pela característica imperial. O que é um império, O que significa dizer que determinada civilização construiu um império? Um império é toda organização política pautada na anexação e conquista de novos territórios, ou seja, o que faz ser um império e o que não faz ser um império. A questão de você ter uma rotina, uma dinâmica política de construir e de anexar novos territórios. É isso que aconteceu com o Império Inca. Lembrando que essa característica estava presente também no Império Azteca, que a gente viu já aqui nas aulas, certo? Então, dentro desse império, o Império Inca vai ter uma outra característica muito importante, que é a questão da construção de um império teocrático. O que é um império teocrático? É um império que vai ser, sim, pautado na questão da anexação de novos territórios, mas que ele vai ter uma justificativa pautada na dimensão do quê? Do poder religioso. Lembra do conceito de teocracia? Então, é a mesma coisa aqui. O império teocrático, ele vai ser pautado na fusão, então, entre o poder político e o poder religioso. Assim como os povos que a gente está estudando até agora, ao longo desse ano, os incas vão ser povos pautados na religião, numa religião politeísta, ou seja, na crença de vários deuses. Sendo que, para os incas, vai ter um deus que é muito importante. Que é o Deus Sol. E dentro da religião indígena, da religião inca, mas a gente pode dizer que os incas também são indígenas? A gente pode? O que vocês acham sobre isso? Que os povos incas, eles vão cultuar deuses e a maioria dos deuses vão estar ligadas às questões da natureza. Então, vão representar a lua, vai ter o deus da lua, o deus sol. E o deus sol é esse deus mais importante, que existe dentro da cultura inca. E é esse deus que o Inca significa o imperador, certo? Ele vai ser, então, como se fosse a encarnação desse Deus Sol na Terra. E é por isso que o imperador Inca, ele governa o seu povo, beleza? Existe outro deus, na verdade, outra deusa,
que é muito importante dentro da cultura inca, que é a Pachamama. A Pachamama é a deusa da terra, ou seja, ela simboliza todos os deuses, né, da terra. E a Pachamama, ela é tão importante, e aí uma coisa que a gente vai conversar mais no próximo vídeo, ela é tão importante dentro da cultura inca, que só para vocês terem uma ideia, a Pachamama, ela está presente hoje em dia na Constituição da Venezuela, ou seja, existem permanências dentro do processo histórico. A gente já falou sobre isso também ao longo dos vídeos, certo? E dentro da Constituição do Império Inca, a gente vai ter a construção de um império pautado na centralização política e numa construção hierárquica e burocrática. Pera aí, Raquel. Muitas palavras, muitos conceitos para a gente entender. Primeira coisa, o que é um governo pautado na centralização? Ou seja, é um governo que vai tentar ter o controle e vai organizar as diferentes instâncias políticas do seu setor administrativo. O que isso significa dizer? Que dentro do Império Inca, o imperador, ele era uma figura muito importante e ele não era uma figura simbólica, ou seja, ele não era só uma figura para dar uma ideia de importância política, não. Ele desejava e ele pretendia, através da sua estrutura política e econômica, ele exercia o controle, a fiscalização de toda a dimensão do seu império, que, como eu já falei, era um império muito grande, certo? E como então, né, que o imperador Inca, ele criava esse sistema centralizador através da construção de uma burocracia, mas de uma burocracia hierarquizada. O que é, então, de novo, a ideia de hierarquia? É a ideia de que existem diferentes camadas dentro de uma sociedade. A gente sempre trabalha com a hierarquia para falar da pirâmide social, certo? Aqui dentro dos Incas, a gente vai ver que essa noção de hierarquia, ela permeia também o sistema e a organização política do império. Como que isso acontecia? Lembra que eu falei que o Império Inca ele vai ser um império muito grande, que vai abranger o que a gente entende hoje em dia como vários países da América do Sul? Então, para dar conta e para conseguir fiscalizar, ou seja, tomar conta, e para conseguir organizar a política de todo esse império que é muito extenso, o imperador ele vai dividir o seu império em 4 regiões administrativas, que ele vai chamar de apos, ou seja, e os apos, eles vão ser divididos através do quê? Das regiões que vão estar nesse império. Então, vai ter o apo do norte, o apo do sul, o apo do leste e o apo do oeste, certo? Dentro de cada apo vai existir um líder, que é como se fosse uma espécie de, fazendo uma comparação histórica, o que a gente teria hoje de um lugar assim de governador, certo? Que vai ser a pessoa que vai ser responsável por todo o apo. E dentro de cada apo vão existir lideranças locais específicas, ou seja, os apos vão ser divididos entre províncias. Então vamos lá. O apo do norte vai ter diferentes províncias dentro daquele apo e cada província dessa vai ter o seu líder local, que vai dever, né, que vai precisar passar informações para o governador do apo e desse líder do apo vai chegar ao imperador Inca, certo? Tá meio confuso? É só a gente entender fazendo uma comparação com o nosso cenário político atual, Brasil. Existe o presidente da República, existe o governador do estado e existe o prefeito, certo? A gente tem 3 instâncias dentro da hierarquia, né, do poder executivo, onde trabalham, e essas instâncias elas estão numa região diferente. A atribuição do prefeito é uma, a atribuição do governador é outra e a do presidente é outra. Entendendo isso, a gente pode pensar também o Império Inca. Então, lá no topo, o imperador Inca, abaixo dele, o governador do apo, e depois o líder local dentro das províncias, e sendo que cada província corresponde a um apo, certo? E dentro de cada apo poderiam ter muitas províncias, beleza? Isso vai depender da região onde esse apo tá, qual dessas regiões administrativas, e também
vai depender justamente da questão da expansão do império. Quanto mais esse império cresce para determinada região, para o norte, para o sul, para o leste, enfim, a gente vai ter um crescimento do número de províncias, beleza? E a segunda característica que marca esse império, né, o Império Inca, é uma questão multicultural. O que isso significa dizer? Que mesmo o império tendo esse poder de centralização e de fiscalização dentro da sua administração política, o Império Inca vai ter uma dimensão de preservação, né, das dimensões culturais e sociais das regiões anexadas por eles. Vamos pensar aqui, a cada território anexado existe um povo que vivia lá, certo? E dentro desse território e esse povo tinha os seus deuses em que eles adoravam, tinha sua própria organização de vida social. Então, o que os incas vão fazer? A cada povo conquistado, eles vão permitir que se dê continuidade aos regimes de adoração e aos cultos estabelecidos naquela localidade, contanto que também sejam criados espaços de adoração do Deus Sol, contanto que esse povo anexado faça parte do regime administrativo e contribua com os seus impostos para o império, para o governo central, os incas não vão se incomodar com o regime de adoração dos deuses próprios que eles vão manter. E por conta disso, a gente vai dizer que os incas vão construir um império multicultural, certo? Acho que fomos. Se tiver dúvida, escreve na plataforma que a gente responde, que eu respondo para vocês, beleza? E uma característica importante para a gente pensar, então, o Império Inca é uma coisa que eles têm em comum justamente com o Império Azteca e também com os povos indígenas do Brasil. A base da economia inca vai ser pautada na atividade agrícola, né? Aqui na região do continente americano, antes da chegada dos europeus, a gente vai ter, então, o desenvolvimento de impérios, de construções, né, dentro das organizações políticas, pautadas na relação, né, da atividade agrícola, ou seja, a agricultura vai ser o principal meio de produção econômica. E dentro desse cultivo agrícola, a gente vai ter, então, alguns alimentos que vão ser os mais cultivados. Aqui na região andina, ou seja, na região onde os incas viveram, a gente vai ter o cultivo da batata e do milho. Então, se você adora batata frita como eu e ama milho como eu também, a gente agradece aos incas por essa dádiva que eles deram da batata e do milho. Mas, como eles viviam numa região de cordilheira, tem uma dimensão específica no processo de produção da agricultura. Eles criavam, né, a agricultura, ela não ocorria numa plantação, numa região de plantação de planície, ou seja, retinha. A construção, por eles habitarem uma região montanhosa, ela era feita em camadas. E aí, eles criaram um sistema de irrigação. Olha como é que os incas eram sinistros. Eles criaram um sistema de irrigação onde eles conseguiam utilizar a água e fazer com que a água fosse descendo a cada camada dessa plantação e molhasse, ou seja, contribuísse para reaproveitar, né, a irrigação que começava lá em cima, ela ia descendo, beleza? Se ficar alguma dúvida sobre isso, eu explico depois. É que isso é meio complicadinho de entender. No próximo vídeo eu vou voltar nesse assunto. E uma coisa importante sobre o processo de cultivo, né? Essas regiões administrativas, lembra que eu estava falando sobre a questão política, né? Dentro de cada província existiam os aiulis. O que são os aiulis? Aiulis é uma palavra inca, uma palavra de Quechua, eu acho que é assim que se fala, Quichua ou Quechua, não sei como é que fala, que era o idioma que os incas falavam antes, né, da chegada dos europeus. E ela significa construção de terras comunais, de terras coletivas. O que são terras coletivas? Como é que acontecia a produção agrícola dentro do território inca? Existia, então, uma região, esse aiule, e nesse aiule acontecia a plantação. E dentro desse aiule viviam diferentes famílias, geralmente organizadas por relações de parentesco. Então, imagina só. O líder do aiule era o grande chefe daquela comunidade e era um patriarca, ou seja, a pessoa mais velha.
E dentro desse Aiule, a gente vai ter, então, diferentes famílias. Então, imagina só que é todo mundo da sua família morando lá. O tio, o primo, os filhos do tio, os filhos do primo, e todo mundo dentro desse Aiule produz um tipo de comida. Então, um produz batata, o outro produz milho, o outro produz quinua, que também era um alimento muito cultivado na região andina e é até hoje. E dentro desse momento, eles organizam essa produção e no momento da colheita, eles pegam essa produção e entregam toda para o líder do Aiule, ou seja, essa pessoa que é responsável pelo Aiule, ela vai pegar toda essa produção e vai tirar, lembra que eu falei que existia um imposto? Vai tirar parte dessa produção para encaminhar ao governo central, para a administração, que era o pagamento do imposto, que seria enviado para o chefe do APO, e o chefe do APO repassaria, então, ao governo central. E depois que ele faz essa retirada daquilo que é referente ao imposto Inca, ocorre, então, a divisão desses produtos. E aí, nessa divisão desses produtos cultivados, as diferentes famílias que estão vivendo dentro do Aiule vão ter acesso a todos esses produtos. Então, cada um vai receber não só a batata que você plantou, o milho que você plantou, mas você vai receber aquilo que é referente a tudo que foi produzido dentro dessa terra coletiva. Certo, gente? Era isso que eu queria para dizer. Eu acho que tudo que eu tinha para dizer no vídeo de hoje eu já falei. E eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou uma parte confusa, escreve nos comentários aqui na plataforma que eu tento responder para vocês. E aguardem que na semana que vem a gente tem mais um vídeo sobre os Incas, onde eu vou retomar principalmente a questão dessa dimensão econômica, mas a gente vai aprofundar a questão cultural e social da civilização Inca. Beijo grande! Tchau, até a próxima!